Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o amor é a luz que nos guia até Jesus. Por isso, não vivemos mais na escuridão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando os nossos pensamentos são tomados pelo Espírito Santo, os nossos olhos espirituais, eles são abertos. Então nós começamos a perceber coisas que antes nós não percebíamos. E começamos a sentir coisas que antes nós não sentíamos. Antes nós procurávamos um culpado. Hoje nós entendemos que o culpado somos nós mesmos quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós pecamos. Cada vez que eu busco os meus próprios interesses, eu entro um pouquinho mais dentro da escuridão e a minha expectativa acaba ficando nas pessoas e nos acontecimentos. E chega um tempo onde isso acontece tantas e tantas vezes que eu não consigo mais sentir nada de bom. Só vivo reclamando, só vivo esperando as coisas, penso que trocando as coisas resolveria o problema. E assim, coisas chegam e coisas vão. E na maior parte do tempo, eu destruo tudo aquilo que eu tinha construído no passado. E a minha vida começa a se acumular com um conjunto de erros. E a rotina, ela acaba se tornando um fardo, onde todos os dias eu acordo e parece que na minha vida não tem nada de bom. Tenho a percepção que na vida de todo mundo algo interessante está acontecendo, menos na minha. Como se Deus ele tivesse esquecido de mim ou ele não escutasse as minhas orações. E o único consolo que eu tenho muitas vezes nessa vida afastada do Senhor, no meio dessa escuridão que eu vivo, é tentar buscar prazer nas coisas do mundo. Então, a bebida, a droga, o cigarro, o remédio, nós não temos uma relação com eles como se eles estivessem ali para nos ajudar de algo, mas é necessário. Se eu não faço, é como se eu não tivesse tido algo de bom nessa semana. E a gente começa a medir a vida pelos acontecimentos, e na maior parte do tempo não está acontecendo nada. Será que essa é a forma certa de se viver? Onde será que está o problema? Será que o problema está nos meus pensamentos? Ou o problema está nas coisas que eu acredito ou que eu não posso ver? Se a gente vai em 1 João 2, versículo 10, 11, 15 e 16, a palavra do Senhor ela diz assim: quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que as pessoas enxerguem. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Então quem está conversando conosco? O apóstolo João. E ele está levando essas cartas que ele escreve é para ajudar as pessoas a discernir. Porque começou a se espalhar muitos falsos ensinamentos. Então ele estava ensinando as pessoas que acreditavam em Jesus, as pessoas que estavam tomadas pelo Espírito Santo, a reconhecer qual era o comportamento correto e qual não era, qual era o sentimento certo e qual não era. Quem ama o seu irmão vive na luz. E a palavra amor é uma palavra muito complicada de se traduzir. Primeiro, porque a nossa cultura
né, aquilo que nós acreditamos que seja a literatura nossa, eles surrupiaram a palavra e colocam o amor em diversas situações, como se o amor fosse um homem com uma mulher, como se o amor fosse um filho nos braços, como se o amor fosse o pai e a mãe, e eles se atêm apenas a esses tipos de comparações. Eu só fui descobrir, depois de 27 anos que eu tinha de vida, que Deus era o amor e que todas essas outras atitudes dependiam de Deus, não apenas da vontade, porque o prazer é uma coisa, a paixão é outra coisa, mas o amor, somente Deus é o amor. Tudo que nós fazemos por amor é porque Deus está dentro dos nossos pensamentos e nós sabemos disso pelo que nós sentimos, que a presença do Espírito Santo, quem está influenciando esse tipo de ação. Então ele não nasce do nosso desejo. Por isso que às vezes você se confunde achando, poxa, eu estava com uma pessoa, eu casei com uma pessoa, e como que essa pessoa ela pôde me deixar? Porque vocês não tinham amor. Vocês tinham uma paixão, vocês tinham um desejo, vocês tinham os próprios interesses, alguma coisa que com o tempo podia se passar, mas não era algo que vinha de Deus. Então, quem ama o seu irmão vive na luz. Eu preciso deixar que Deus, ele modifique os meus pensamentos. Se a gente quisesse entender melhor o que é o amor, onde estaria isso? Lá em Coríntios 13, que eu acho que, na minha opinião, é um dos versículos assim mais bonitos da Bíblia, que ele fala: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz o que é errado, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo, com fé, esperança e paciência. Então o amor, no final, ele é um comportamento, ele está muito além de uma palavra. Então nós percebemos quando uma pessoa ela se comporta da forma que Jesus ensina, e também percebemos quando ela não se comporta. Então, será que eu posso esperar de todas as pessoas o amor? Não, porque só ama quem está com Jesus Cristo, só vive na luz. E o que é a luz? A luz é o que nos permite enxergar. Eu sempre tenho o costume de perguntar para as pessoas, principalmente que eu conheço assim, que eu nunca tive a oportunidade: por que você pode me ver? Todo mundo responde: porque eu tenho olhos. Aí eu vou e apago a luz, eu falo: então me veja agora. Aí eu não posso te ver, porque não tem luz. Eu falei: mas você via porque você tinha olhos? Veja como a diferença entre a humildade e o orgulho e a arrogância. A arrogância é eu achar que eu vejo porque está em mim a visão, mas a visão não está em mim. Esse é o ponto. Eu dependo da luz para que os meus olhos possam fazer algum tipo de sentido nessa vida. E não há nada nessa pessoa que leve alguém a pecar. Olha como uma pessoa influencia a outra a pecar. Eu posso criar um ambiente onde a pessoa ela pode viver a plenitude daquilo que ela é ao lado de Deus, ou eu posso colocar também uma pessoa do lado onde ela é instigada o tempo todo, ela é cutucada o tempo todo ela é questionada, o tempo todo ela é incompreendida, o tempo todo é distorcido, sabe? Então a gente vive de uma forma onde só precisa de uma oportunidade para ver que tudo sai dos trilhos ou tudo volta a ser como era antes da nossa conversão. Quando nós nos aproximamos do Senhor, existe uma virada de chave de 100%. Você nunca mais vai ser o mesmo lado de Jesus. Nunca mais. Aquela pessoa antiga, ela deixa de existir. E existe uma nova pessoa no lugar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão. Então olha que existem dois sentimentos contrários, o amor e o ódio. Um quer o bem das pessoas, o outro quer destruir as pessoas. Existe alguém que você queira destruir? Existe alguém que você tem mágoa, que você tem raiva? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. Se existir, esse é o ponto onde o diabo está entrando na tua vida. Quando nós perdoamos alguém, o que nós fazemos?
Nós deixamos que Jesus ele seja o nosso juiz. Eu não fico ali fazendo mais mimimi. Eu quero servir a Deus, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo novo da minha vida. Eu não quero mais acordar e ficar fazendo as mesmas coisas e falando as mesmas coisas e reclamando das mesmas coisas. Tem pessoas que fazem 40, 50 anos que elas reclamam da mesma coisa. Não existe nada mais triste que uma pessoa longe de Deus, onde ela acha que uma pessoa sem Deus podia ter feito alguma coisa diferente que ela não podia. Se na hora de você escolher as suas relações, você não escolhe da forma certa, se você não tem sabedoria, a culpa não é de Deus. Você teria como colocar a culpa em você, por favor? Você escolheu, você fez tudo o que você queria, do jeito que você queria. E depois a culpa é da outra pessoa. Que ela não te segurou, que ela não te orientou, que ela não falou. Então olha como existem dois estágios diferentes. Ainda que eu quisesse pegar uma pessoa que está na escuridão e dividir a sabedoria de Deus com essa pessoa, você acha que seria possível ou impossível? Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo. Então existem características de pessoas que vivem na escuridão. A primeira, odeia o irmão. Qual é a segunda? Ela anda nela. Ela vive dessa forma. Para ela isso é normal. Ela não se incomoda. Quando eu caminho na escuridão e isso não me incomoda, é sinal que eu já me acostumei ou que eu não acho que exista outro tipo de vida. E não sabe para onde está indo. É engraçado que quando eu leio as poesias antigas, eu falo sobre a escuridão, eu falo sobre me sentir perdido e eu falo também sobre me sentir sozinho. Porque na escuridão você não consegue ver ninguém. A pessoa pode estar do teu lado, se não tiver luz, você não enxerga essa pessoa. E não deixa que essa pessoa enxergue. Olha como, mesmo sem discernimento espiritual, eu conseguia entender algo aonde a minha alma ela estava. Aonde existia um ódio, uma frustração. E às vezes você pensa na palavra ódio. Pesada, mas pode ser culpa. Tem alguém que você culpa? Teu pai? Ah, poxa, o meu pai quando eu era pequeno, ele não me fez isso. Ou a minha mãe não fez aquilo. Poxa, o meu pai e a minha mãe, eles se separaram. Poxa, a minha mulher, o meu marido, o meu filho. Tem alguém que você culpa? A culpa também é uma espécie... O ódio, às vezes fica difícil. Eu não odeio ninguém, mas... Sabe, essa pessoa, ela não tinha... Sempre se tiver uma ressalva. Sempre que você não conseguir amar alguém. É mais fácil pensar assim. Existe alguém que você não consegue amar, que você não consegue perdoar, que você não consegue tolerar? É justamente esse que Jesus vai te fazer. Porque quando nós somos luz, a escuridão ela deixa de existir. Ficou claro que existem dois sentimentos? Um que te aproxima de Deus, um que não faz com que as outras pessoas pequem, um na onde você ajuda as outras pessoas inclusive, e o outro que você está no meio da escuridão, tomado por uma razão que é só sua, perdida nos seus próprios pensamentos e nos seus próprios conceitos e achando que você tem a razão de fazer. Eu tenho que olhar o resultado da minha vida. É louvor e honra e glória a Deus? Esse é o nosso Espírito certo, esse é o Espírito Santo que está conosco. Se não for, não adianta. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. De novo, existe alguma coisa do mundo que você é apegado? É engraçado quando a gente usa a palavra também idolatria. Esse é o meu ídolo. Alguém que você queira conhecer, um influenciador, um artista ou alguém que você gosta ou que você adora. Você entende como as palavras elas refletem as coisas que Deus diz, isso sim e isso não. Você é apegado a alguma coisa desse mundo? E nós tentamos salvar o mundo, né, com essas agendas verdes, com essas pautas progressistas, sem entender que são tudo agenda de controle. Eles não estão interessados, eles só estão te iludindo para enganar. Você acha que alguém em sã consciência vai falar que quer destruir a natureza e alguma coisa? Então eu uso uma palavra apropriada para uma coisa por uma intenção totalmente errada. E a gente não para pensar por quê? Porque a gente já vive na escuridão, já está imerso com um monte de sentimentos. Você não consegue nem entender o que as pessoas estão fazendo ou a forma que elas estão te iludindo e enganando.
Então, eu não devo amar o mundo e nada que tem no mundo. Eu tenho que amar as pessoas. O meu amor está nas pessoas. O interesse de Jesus não está no mundo, está nas pessoas. Por que o interesse de Jesus está nas pessoas? Para que as pessoas elas possam se salvar. Porque esse mundo, como nós conhecemos, ele vai ser destruído. Então, começa a entender como Deus pensa. Deus não tem apego por nada do mundo. Nada desse mundo ele tem apego porque ele conhece o final do mundo. Então, ao invés de amar as coisas, será que nós não deveríamos estar amando as pessoas? Ao invés de estar preocupado com coisas, será que nós não deveríamos estar preocupado com pessoas? Será que Deus, quando Ele está dentro de mim, Ele está preocupado com as coisas do mundo que vão se destruir? Ou com as pessoas que vão ser destruídas junto com as coisas do mundo? E existem também sentimentos que comprovam que eu estou buscando as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Os maus desejos da natureza humana. Quando ele fala de natureza humana, é o homem sem Deus, é a mulher sem Deus. Sem Deus, os meus desejos eles sempre vão ser maus, porque eu sou egoísta, porque eu só procuro os meus próprios interesses, porque eu só consigo ver maldade nas coisas. Porque eu penso da forma que eu mesmo faria. Quando você desconfia de uma pessoa, é porque você, se tivesse a oportunidade, faria aquilo. Quando você pensa mal das pessoas, é porque você faria isso também. Então eu não consigo imaginar aquilo que eu não faria. Esse é o ponto. De novo, se nós pensamos em pensamentos, nós estamos falando da presença de Deus. Porque quem está dentro dos teus pensamentos? É Jesus ou é o diabo? Se é Jesus que está nos teus pensamentos, você vai amar o teu irmão. Não vai sentir ciúme, vai ser bondoso, não vai falar mal das pessoas, vai ajudar eles, vai orar por essas pessoas. Diferente daquele que está sem Deus, que só pensa como ele pode tirar vantagem ou receber alguma coisa. A vontade de ter o que agrada os olhos, uma pessoa ela passa a vida inteira só desejando ter. É errado eu querer ter uma casa? É errado eu querer ter um carro, uma família? Não tem nada de errado nisso. O problema é você viver só por isso. A tua vida é isso. Se você tem isso, você é feliz. Se você não tem isso, você não é feliz. E esse é o ponto em questão. Sendo que a nossa felicidade vem de Deus. Sendo que o nosso amor vem de Deus. Sendo que tudo aquilo que nós temos é graças a Deus. Então, quando nós invertemos a ordem das coisas, nunca dá certo e nunca dá bom essas coisas. E o orgulho pelas coisas da vida. O que é o orgulho pelas coisas da vida? É quando fala, olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz. Tudo que eu faço é graças a Deus. Nós falamos um pouquinho disso ontem. É graças a Deus. Agora, se você se orgulha pelas coisas que você tem, pelas coisas que você fez, porque ninguém me ajudou, Deus te ajudou. Então, quando você fala, não tenho ninguém, Deus está com você. Sempre que você tenta diminuir o mundo a nada, Deus está com você. Deus está com você. Você pode estar na escuridão e não enxerga, mas Ele está ali só esperando você abrir os olhos para poder ver Ele. Não vem do Pai, mas do mundo. E quando a gente vê a palavra mundo, lembra sempre de uma coisa, o mundo jaz no maligno, o mundo é do maligno. Então existe nós que somos de Deus e o mundo que é do diabo. Se você quer alguma coisa que o diabo pode te oferecer no mundo dele, você está querendo alguma coisa do diabo. Eu quero apenas as coisas que são do Senhor. Se a gente continua em 1 João 2, versículo 19, 20 e 24, a palavra do Senhor diz assim: de fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia ao nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Então, João é a mesma carta que nós estávamos lendo lá em cima, um pouquinho mais para baixo. E aqui existe uma coisa que você precisa entender. Deus ele fala na palavra assim que os piores
inimigos que nós teremos serão as pessoas da nossa própria casa. E vai ficar 2 contra 3, 3 contra 4, filho contra mãe, mãe contra filho, pai contra não sei o que, e aquele brigueiro. Beleza. Por que isso acontece? Por que ele fala? Jesus fala, não pensa que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão. Porque quando nós começamos a crer no Senhor, quando nós nos posicionamos, quando nós deixamos de fazer parte da escuridão e o nosso comportamento muda, o que vai acontecer dentro de nós? As nossas palavras, elas vão ser diferentes, os nossos pensamentos vão ser diferentes, os nossos sentimentos vão ser diferentes, o nosso comportamento vai ser diferente e tem algo diferente, a presença do Espírito Santo. Sempre onde Jesus passava que tinha demônios, os demônios se incomodavam com a presença de Jesus, então eles saíam de perto. Quando nós estivermos tomados pelo Espírito Santo, não vão suportar aqueles que não são de Deus ficar perto de nós. E aqui você precisa começar a entender que quanto mais a tua carga espiritual ela aumentar, mais insuportável vai ser viver na sua presença. Porque você vai incomodar as trevas, você vai incomodar o diabo. Você tem tamanha sabedoria que as palavras dele já não confundem mais você. Você já não se importa com as coisas que ele fala, você já entendeu as armadilhas que ele coloca. Sabe? Então, nessa batalha espiritual, nós começamos a vencer através do poder do Espírito Santo. E é através da nossa mente que nós ouvimos as coisas e conseguimos discernir, ao invés de pegar e ficar gerando sentimento, discutindo, e brigando e berrando. Então, já não tem, nós nos afastamos. É melhor deixar outra pessoa falando se ela está dizendo coisas que não têm sentido. Nós não precisamos ficar nos explicando. Quem está com o Espírito Santo, ele entende um outro num olhar. Num olhar, você não precisa falar nada. Antigamente, a comunicação entre os pais e os filhos era no olhar. Se você fizesse alguma coisa errada, estivesse na casa de alguém, no olhar você sabia que você ia levar uma chinelada em casa. Entendeu? Por quê? Porque você passou do ponto. Você se cedeu. E hoje já não tem mais esse tipo de comunicação, porque já não tem mais respeito. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Olha a situação. Tinha um conjunto de gente que andava com eles. Chegou a um ponto que essas pessoas deixaram de andar. Conforme a mensagem ela foi endurecendo, conforme a exortação foi acontecendo, conforme foi ficando exposto que determinados comportamentos, sentimentos e pensamentos não faziam parte do Espírito Santo, aquelas pessoas começaram a sair de perto daquele grupo de pessoas que eles pertenciam. Se fosse do nosso grupo, teriam ficado conosco. Aqueles que são do Senhor caminham com o Senhor, aqueles que não são se incomodam. E às vezes você pode pensar, poxa, mas eu sou do Senhor, e o outro pensa, eu sou do Senhor também, mas o que ele está fazendo não é certo. Nós temos que olhar onde está o amor. Se você puder retribuir o bem que você recebeu, se você puder fazer o mesmo pela outra pessoa, dá para você entender onde estava o amor primeiro. Então eu quero olhar aquele que me ajudou e julgar ele como errado. Não, porque não é certo o que ele fez. Mas a mensagem continua sendo pregada de forma integral. Continua se vendo os frutos do Espírito Santo de forma integral. Mas será que o errado é ele? Será que eu tenho coragem de admitir que o errado sou eu? Então olha como dentro dos nossos sentimentos, das nossas vontades, e em tudo que a gente vive, dá a impressão que nós temos escolhas. Nós não temos escolhas. Nós vamos nos incomodar com uma pessoa que estiver tomada pelo Espírito Santo de tal ponto que nós não vamos querer ficar perto dessas pessoas. E entende que às vezes o querer não ficar perto não quer dizer que aquela pessoa é má, mas quer dizer que o mal ele está em mim e não nos outros. E eu tenho que olhar quem está perto daquela pessoa. Quem está perto daquela pessoa? Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia ao nosso grupo. Quem está perto daquela pessoa? É alguém bom ou é alguém ruim? Poxa, como que alguém ruim pode estar perto de uma pessoa ruim? Então será que o ruim não sou eu? E eu tenho que passar por esse processo de autocrítica para que Jesus ele possa tirar a escuridão de dentro de mim, para que eu possa olhar o meu comportamento. Então, se eu estou pensando com ódio, se eu estou pensando com desprezo, se eu estou colocando a culpa em alguém, esse comportamento vai me afastar do grupo que caminha com Cristo. Eu vou começar a ficar onde? Isolado. Então, às vezes eu posso estar pregando a palavra? Posso. Mas tem amor? Tem paixão ou é costume?
Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas só aquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é qual? Que todo mundo viva bem, que todo mundo se perdoe. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito. E por isso todos vocês conhecem a verdade. Se a gente pegar outras palavras, a Bíblia em outras traduções, ao invés de derramado, ele vai falar que Deus colocou a unção sobre nós. E aí eu estava pesquisando e lendo, em grego, a palavra para unção é crisma. Por isso, quando a pessoa fala vai ser crismada, passa o óleo, é como se estivesse fazendo a unção. Esse termo vem do grego. Eu também não sabia. Estou compartilhando aqui só para encher linguiça aqui, porque, na verdade, tudo que nós conhecemos não parte do que eu entendo, mas do quanto eu obedeço o Espírito Santo que está em mim. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Por que que quando nós lemos a Bíblia no começo nós não entendemos e depois nós começamos a entender? Porque o Espírito Santo está sobre nós e a verdade é revelada nos nossos pensamentos. Então não sou eu que leio a Bíblia, é o meu Espírito. Conforme eu vou me arrependendo, mais sabedoria, mais poder Deus tem colocado dentro de mim. Porque eu permito mais que Ele controle o meu corpo, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Então lembra que no final, por que eu consigo amar uma pessoa? Porque Jesus ele tem 100% do controle dos meus pensamentos. Quando Ele pede para mim fazer alguma coisa, eu não fico pensando no que os outros vão pensar. Você percebe que esse pensamento de pensar no que os outros vão pensar é como se eu falasse, não vou fazer. Não vou. Deixa eu ver se eu quero fazer isso. Deixa eu ver se o fulaninho merece, se o ciclaninho merece. Não, eu não vou fazer. Não vou. Eu não sei se eu tenho que fazer. Então percebe que a dúvida, ela é o veneno da alma. E a obediência é justamente isso. Deus ele colocou um pensamento. Pede desculpa. Você entendeu o que eu fiz? Estou entendendo. Presta atenção nos seus pensamentos. Presta atenção nos seus sentimentos. Vamos ler a palavra. Vamos ouvir louvor. Vamos conversar com as pessoas. Sabe? Não vai ter medo. Eu não vou ter vergonha. Eu não vou ficar pensando no que os outros vão pensar. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. O que vai me tirar da escuridão é a mensagem, a palavra de Deus que eu ouvi desde o começo. Desde o começo eu estou ouvindo as mesmas coisas, desde o começo eu falo sempre as mesmas coisas, porque a mensagem é essa. A Bíblia, ela é enorme, tem diversas histórias, diversas situações, mas tudo se baseia no mesmo pensamento, no mesmo comportamento, no mesmo Deus, no mesmo Espírito e no mesmo propósito. Tudo que tem na Bíblia se baseia. E na Bíblia existem dois tipos de pessoas, as que vivem na escuridão e as que vivem na luz. E nós podemos, através da vida dessas pessoas e Deus dizendo, esse estava comigo, esse não estava comigo, encontrar o meu comportamento ali e falar, eu já fiz isso. E quem faz isso não está com Deus. E eu quero estar com Deus. E quando Deus está comigo, eu deixo de fazer aquilo. Então eu deixo de ter os mesmos vícios, eu deixo de ter os mesmos hábitos, eu deixo de ter os mesmos instintos, eu deixo de ter os mesmos pensamentos, eu deixo de ter tudo aquilo que no passado para mim parecia que eu não conseguia viver sem. Nada dessas coisas fazem mais sentido. Mas por quê? Porque eu guardei a mensagem aonde? Dentro do meu coração. Dentro dos meus pensamentos. E todos os dias nós lemos a Bíblia, por quê? Para reforçar essa mensagem. Por que que nós ouvimos os louvores? Para reforçar essa mensagem. Para mostrar para Deus, olha Senhor, nós estamos aqui, te louvando, te adorando, buscando uma vida melhor. E mais, não só para nós. Buscar a vida melhor, muitas vezes a gente pensa em quê? Ter mais dinheiro, casa maior, coisa maior. Não amem as coisas do mundo. Se contentem com as coisas que você tem. Paulo fala para Timóteo, olha, se você tem o que comer e o que vestir, com isso esteja satisfeito, com isso esteja contente. Então eu preciso começar a agradecer pelas coisas que eu já tenho antes de querer o que eu não tenho. Porque se eu não sei o valor das coisas que eu tenho, é sinal que eu estou no meio da escuridão. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Você quer estar sempre com Deus? É ir na igreja? Tá falando aqui? Vai na igreja. Paga o dízimo, tá escrito? Ele colocou uma única condição, que a palavra de Deus esteja dentro de nós.
Você quer viver uma vida unido para sempre, sempre. Olha que ele usou um termo, sempre. Enquanto a palavra estiver dentro de vocês, enquanto você estiver obedecendo o que está na palavra, sempre Jesus e Deus estará conosco. Sempre. Os meus sentimentos não vão oscilar, o meu comportamento não vai oscilar, as minhas palavras não vão oscilar. Mas a partir do momento que eu discordar da palavra, ou que eu não conhecer da palavra, não tem como eu servir a Deus e não tem como eu obedecer a Deus. Porque eu não vou conseguir interpretar o que é pensamento de Deus e o que é pensamento meu. Essa é a maior dificuldade do começo, entender quem está falando dentro da nossa cabeça. E se você pegar a ciência, vai falar que existe o alter ego, o ego e o eu e o não sei das quantas, e a vozinha que fica ali dentro é você. Você não existe, filho. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Teu sentimento vai falar quem você está servindo. Tá sentindo mal, o diabo tá sambando na tua cabeça. Tá sentindo bem, é Deus. Posso sentir tristeza, com o mesmo estando com o Espírito Santo? Com certeza. Porque a tristeza, segundo Deus, vai causar o quê? Salvação. A tristeza, segundo o mundo, causa a morte. Então é diferente eu ter uma tristeza onde eu falei, poxa, não devia ter feito isso. Passei do ponto. Foi desnecessário. Devia ter ficado quieto. Diferente de você estar ali triste, de uma forma onde nada pode te consolar, onde você pensa em poder tirar a tua própria vida. E é isso, tá? Então, nós devemos amar, porque o amor é a luz, o amor é a presença de Deus dentro dos nossos pensamentos a se manifestar pelos nossos comportamentos. Não é nós que escolhemos amar, é Deus quem nos ensina a amar. E para que eu possa amar, a palavra tem que estar dentro do meu coração. As pessoas que estiverem com Jesus vão andar junto, as que não estiverem vão andar junto também, só que do outro lado. Então vamos estar em posições contrárias, que fique bem claro. E aí essa pessoa pode ser qualquer pessoa, pode ser alguém da tua casa, da tua família, de qualquer lugar. Então já ficou bem claro o que acontece aqui. A mensagem é essa, acabei de ler a palavra de Deus, está na Bíblia. Está na Bíblia. Gosta, não gosta, concorda, não concorda, acha, não acha, é Bíblia. E a palavra a gente aceita. A palavra a gente se cumpre e deixa Deus dar discernimento e sabedoria. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, que Deus possa abrir os teus olhos espirituais, que você seja luz, que você seja sal e que você seja amor, e que Cristo possa se refletir nos teus comportamentos e que nós possamos andar cada vez mais juntos no amor de Deus, juntos na presença do Espírito Santo e com a sua unção. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.